Olá, estudante! Eu sou a professora Gabriele Machado, do curso de Design de Interiores, e hoje nós estamos começando a nossa segunda videoaula da disciplina de Desenho Técnico. O nome da competência é Projeção Cilíndrica Oblíqua Cavaleira. Então, a temática central da nossa videoaula será a perspectiva cavaleira e as suas propriedades. Os tópicos principais que irão nortear essa aula serão a caracterização da perspectiva cavaleira, então nós vamos falar de todas as propriedades principais que estão acerca da cavaleira. Nós vamos falar também como é que ocorre a projeção da circunferência nas faces do objeto e também nós vamos tratar, por fim, de um método para projetar essas circunferências no objeto trabalhado, que é o método de 8 pontos. Então, para iniciar a nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a caracterização da perspectiva cavaleira, destacando as suas propriedades e os seus conceitos. Então, para iniciar a aula, nós vamos relembrar um pouco sobre os tipos de projeção que a gente trabalhou na primeira competência, que falava sobre as noções básicas. Então, nós temos dois diferentes tipos de projeção que norteiam os sistemas de representação. Nós temos a projeção cônica, que tem as suas projetantes incidindo para um único ponto, que nós denominamos ele de centro de projeção, que é o olho do observador. O olho do observador ele é o centro de projeção de uma projeção cônica. Então, a principal característica de uma projeção cônica é ter as suas projetantes incidindo para um único ponto, que é esse centro de projeção. Já na projeção cilíndrica, nós temos as projetantes todas paralelas entre si, certo? Então, vocês conseguem observar nessa imagem que as projetantes, elas estão tocando no objeto, estão incidindo no plano de projeção, mas elas são todas paralelas entre si, semelhante ao que é no cilindro. Então, ela tem esse nome de cilíndrica, porque ela parece com as propriedades do cilindro. Né? As geratrizes do cilindro, elas são todas paralelas entre si. Então, nós denominamos uma projeção de projeção cilíndrica por conta dessa propriedade do paralelismo entre as projetantes. Então, por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos caracterizar a projeção cilíndrica oblíqua, que é a cavaleira. A cavaleira é, portanto, uma projeção cilíndrica porque ela tem as suas projetantes todas paralelas entre si, certo? Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de projeção cilíndrica, que nós também falamos na aula anterior, mas agora nós vamos relembrar para poder trazer essa caracterização da cavaleira, certo? Então, nós temos a projeção cilíndrica oblíqua e a projeção cilíndrica ortogonal. Então, como vocês conseguem observar nas imagens, em ambas as imagens nós temos o paralelismo ocorrendo nas projetantes, certo? Na cilíndrica oblíqua, as projetantes elas são paralelas entre si e na cilíndrica ortogonal, as projetantes também são paralelas entre si. Por quê? Porque é uma projeção cilíndrica. Então, essa característica ela se mantém, certo? Só que, se vocês observarem, em um dos casos, as projetantes elas incidem com um ângulo diferente de 90 graus no plano de projeção e na segunda imagem, elas vão incidir com 90 graus no plano de projeção. Essa é a diferença entre uma perspectiva cilíndrica oblíqua e uma perspectiva cilíndrica ortogonal. É a incidência das projetantes no plano de projeção. Então, na projeção cilíndrica oblíqua, o ângulo de incidência no plano de projeção é diferente de 90 graus, certo? E na projeção cilíndrica ortogonal, o ângulo ele vai ser obrigatoriamente o ângulo de 90. Então, essas projetantes elas são ortogonais e, portanto, perpendiculares em relação a esse plano de projeção. Então, no que se refere à perspectiva cavaleira, ela vai se caracterizar como sendo uma perspectiva cilíndrica oblíqua. Por quê? Porque ela tem as projetantes paralelas entre si, mas essas projetantes, quando tocam o plano de projeção, elas formam um ângulo diferente de 90 graus, certo?
Então agora nós vamos trazer à tona todas essas características que tratam, né, que definem a cavaleira. Então ela é uma projeção do tipo cilíndrico oblíqua. Obrigatoriamente a sua face frontal do ortoedro envolvente vai ser paralela em relação ao plano de projeção. Então, isso é uma propriedade que dá suporte ao reconhecimento de uma projeção enquanto sendo uma perspectiva cavaleira. Então, quando você pega um projeto e você percebe, olha a perspectiva e observa essa verdadeira grandeza na sua face frontal, isso é uma característica da perspectiva cavaleira, em decorrência do paralelismo da face frontal do seu ortoedro com o plano de projeção. Uma segunda característica é ter uma angulação no eixo de Y, que é o eixo da profundidade. Então, geralmente são utilizados os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus para poder projetar essa profundidade do eixo de Y, certo? E as arestas paralelas ao eixo de Y sofrem deformação e são reduzidas. Então, essas são as principais características, né, que estão relacionadas com a perspectiva cavaleira. E por que é que ocorre essa redução nas dimensões que estão paralelas ao eixo de Y? Porque se vocês observarem, essas projetantes oblíquas que partem, tocam no objeto e partem para o plano de projeção, essa formatação, essa obliquidade faz com que essas dimensões, na verdade, do objeto, que são paralelas ao eixo de Y, sofram essa redução. É uma deformação que reduz essa dimensão que está relacionada com o eixo de Y. Então, em decorrência dessa propriedade das projetantes do sistema da cavaleira, ocorre essa deformação no eixo de Y. Então, apenas o eixo de Y, em todo o sistema da cavaleira, apenas esse eixo vai ter essa redução. Então, as dimensões do eixo de largura, que é o eixo de X, e as dimensões do eixo de altura, que é o eixo de Z, elas vão permanecer conservando as dimensões do objeto. Apenas o eixo de Y que vai sofrer essa deformação, certo? Então agora vocês vão observar a posição das vistas na perspectiva cavaleira. Nós temos na face sinalizada com a letra F a vista frontal. Na parte superior, que está sinalizada com a letra S, você tem a vista superior. Na face que está sinalizada com LD, nós temos a lateral direita. E na segunda imagem, na face que está sinalizada com com as letras L e E, você vai ter a lateral esquerda. Então, essa posição das vistas, o projetista ele vai escolher conforme a necessidade de mostrar para a pessoa que vai receber o projeto os maiores detalhes da peça. Então, se eu tenho uma parte da peça mais detalhada, eu posso colocar essa parte na frontal, porque ela vai estar mais evidenciada e vai ajudar a pessoa que vai construir aquele objeto a construir com mais facilidade, certo? Então, também é importante ressaltar que, paralelo à vista frontal, nós vamos ter a face posterior, né? A vista posterior do objeto. Abaixo da vista superior, nós temos a vista inferior. E, paralelas entre si, nós vamos ter também a lateral direita e a lateral esquerda, certo? Então agora nós vamos ressaltar um fator muito importante quando a gente trata da cavaleira, que é a redução que ocorre no eixo de Y, certo? Então nessa imagem vocês conseguem observar na fileira de cima diferentes ângulos empregados no eixo de Y, certo? Que é o eixo da profundidade. Nós temos o eixo de 30, nós temos o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus nesse eixo de Y, certo? Então, vocês podem observar que a diferença entre os objetos é a porção de vista
que está mostrada na projeção. Então, percebam que a vista lateral direita, ela está mais evidenciada com o ângulo de 30 do que o ângulo de 60 graus. E nessa primeira fileira de cima, a redução que ocorre naturalmente no eixo de Y não está sendo considerada, certo? Mas já nas imagens que estão abaixo, né, vocês podem observar que a medida do eixo de Y, né, a dimensão dessa aresta que está formando a profundidade do objeto, ela está menor. Por quê? Porque está sendo considerada essa redução que ocorre naturalmente. Então, percebam que não existe um consenso que está relacionado com a forma que você vai aplicar essa redução numa projeção em cavaleira. Esse é apenas uma das formas que foram encontradas para poder executar uma perspectiva cavaleira. Então, quando você tem um ângulo de 30 graus, você vai utilizar 2/3 da profundidade do objeto. Então, aí no primeiro cubo da fileira de baixo, você vai conseguir observar isso. Já nesse outro que está ao lado, que é o ângulo de 45 graus, você vai usar 1/2 da profundidade do objeto real. Então, você vai pegar o objeto real, você vai medir a profundidade desse objeto e você vai multiplicar essa profundidade por 1/2 para poder ter, né, no caso, a metade dessa profundidade e aplicar na sua projeção. No terceiro exemplo, você vai ter o ângulo de 60 graus. E com o ângulo de 60 graus, o indicado seria, neste caso, utilizar 1/3 da sua profundidade para poder proceder com a projeção. Então, ressaltando mais uma vez, essa noção é apenas uma das que são aplicadas para poder executar a redução da profundidade numa perspectiva cavaleira. E lembrando que nós temos esses ângulos eles são mais utilizados porque eles estão à disposição do projetista nos esquadros. Então, como eles estão nos instrumentos, é mais fácil utilizar esses ângulos de 30, 45 e 60. Mas não necessariamente só é possível utilizar esses. Você pode utilizar um ângulo de 15, pode utilizar um ângulo de 25 graus, só que isso vai dificultar um pouco o processo de construção, porque a todo momento você vai ter que estar utilizando um transferidor para poder construir aquele ângulo, certo? Então, agora, nós temos um segundo meio de identificar e de proceder com esse processo de construção da profundidade quando você está tratando da perspectiva cavaleira. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o fator de deformação K igual a 1. Isso aí está indicando qual é a deformação que ocorreu no objeto em relação à sua profundidade. Então, por exemplo, quando K é igual a 1, significa que eu peguei a mesma profundidade do objeto real e apliquei no objeto. Então, eu não considerei a deformação que ocorre naturalmente. Mas no segundo exemplo, eu tenho K igual a 0,5. Então, isso significa que se eu tinha uma profundidade de 6 centímetros, a profundidade que eu apliquei na projeção foi 3 centímetros. Ela diminuiu pela metade. Então, como é que você vai descobrir a profundidade que você vai colocar na projeção a partir do fator de deformação? Você vai pegar o fator de deformação e você vai multiplicar pela medida da profundidade real do objeto. E o resultado vai ser a medida que você tem que aplicar na perspectiva cavaleira quando você for construir o objeto, certo? Então, agora nós vamos ver uma coisa muito importante quando se trata de uma projeção em cavaleira ou em outro sistema de representação, que é o aparecimento, né, das circunferências, a projeção de uma circunferência. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente muitos objetos no campo do design eles têm curvas, então você precisa saber como é que você vai projetar uma curva, né, e em especial a circunferência, que é a mais básica de todas, quando você está procedendo com uma perspectiva cavaleira. Então, percebam que na face frontal do objeto,
você tem a circunferência com as suas propriedades conservadas. Então, por exemplo, se você traçar as diagonais da face frontal, você vai conseguir determinar o centro dessa circunferência. E se a partir desse centro você traçar 3 raios, partindo para a curva, né? Você vai perceber que os raios eles vão ter a mesma dimensão, ou seja, a propriedade ela está mantida, né? A propriedade de uma circunferência. Mas se você for fazer a mesma coisa na curva que está na vista superior e na lateral direita, você vai perceber que esse raio ele não vai ficar igual. Então a propriedade da circunferência ela não foi mantida. E por que é que isso acontece? Porque o eixo de y ele está deformado. Então, se o eixo de y ele deformou, as curvas que estão nas faces que sofrem a influência do eixo de y, consequentemente, também vão deformar. Então, elas não se projetam como uma circunferência, elas vão se projetar como sendo elipses ou arcos de elipse, porque não necessariamente elas estarão completas. Então, para poder projetar circunferências na cavaleira, você só terá circunferências de fato aos planos que tiverem paralelos à frontal. Então, a frontal e a posterior vão conservar a propriedade da circunferência e serão ou uma circunferência ou arcos de circunferência. Mas na vista superior, inferior, lateral direita e lateral esquerda, você vai ter elipse ou arcos de elipse, justamente por conta da influência do eixo de y que está deformado, que ocorre essa deformação natural por conta da propriedade da cavaleira. Então, para solucionar esse problema, quando você está construindo uma perspectiva cavaleira, você vai precisar utilizar alguns métodos. Então, eu trouxe para essa aula de hoje um método que se chama o método de 8 pontos, certo? Então, vocês vão poder visualizar o traçado desse método no slide seguinte. Então, percebam que essa primeira imagem, ela justifica o método de 8 pontos, porque é a partir da circunferência que está na vista frontal que esse método foi deduzido, certo? Então, percebam que os 8 pontos marcados na face frontal, na circunferência da face frontal, eles são levados para a face superior desse objeto, para o plano que está ali em cima na minha vista superior. Então, 4 desses pontos estão situados nos pontos médios das arestas que fazem parte desse quadrilátero que está projetado na face superior do objeto, certo? Então, basta você encontrar esses pontos médios para você determinar 4 desses pontos necessários para a construção da curva. Só que 4 pontos não são suficientes, porque isso vai deixar a sua elipse muito imprecisa. Então, para ter mais precisão, são necessários mais 4 pontos. Então, como é que você vai determinar esses 4 pontos? Você vai primeiro construir as diagonais desse quadrilátero na face superior e, em seguida, você vai precisar fazer um cálculo simples, certo? Então, você vai pegar o raio dessa circunferência, certo? Então, você vai medir o raio da circunferência. Então, eu coloquei ali no slide um exemplo, como o raio sendo 2 centímetros. Então, você vai pegar esse raio de 2 centímetros e você vai multiplicar por 0,3. Esse 0,3 vai ser sempre 0,3, certo? Então, se o raio for 5, você vai multiplicar 5 por 0,3. Se o raio for 10, você vai multiplicar 10 por 0,3. Neste caso, eu coloquei como raio sendo 2. Então, você vai multiplicar 2 por 0,3 e o resultado foi 0,6. Então, visualizem aí no slide essas arestas que estão na cor preta. Então, você vai localizar exatamente a partir das extremidades desse quadrilátero da superior,
você vai colocar uma aresta com 0,6, neste caso que o raio é 2, né? A gente fez a multiplicação e viu que o resultado seria 0,6 para o caso do raio 2. Então, você vai colocar essas arestas aí na cor preta com 0,6 centímetros. E a partir delas, né, a partir do finalzinho delas, tendendo ao centro desse quadrilátero, você vai construir duas arestas, que são paralelas ao eixo de Y, o eixo da profundidade. Então, você vai marcar da extremidade para dentro 0,6 e você vai pegar uma aresta paralela ao eixo de Y e vai marcar aí, ó, nessa parte superior. Então, a interseção dessas duas arestas novas que você vai fazer com as diagonais vai resultar nos 4 pontos que você queria determinar. Então, com esse processo, você vai determinar mais 4 pontos. Então, tendo esses 8 pontos, você vai traçar à mão livre essa curva na parte superior da sua perspectiva cavaleira. Então, esse mesmo processo ele pode também ser repetido para as vistas lateral direita, lateral esquerda ou inferior, que são as outras faces que também ocorrem essa deformação na circunferência que se torna na projeção uma elipse. Então, nós concluímos a nossa segunda aula da disciplina de desenho técnico. Leiam atentamente as informações do e-book na segunda competência, porque também lá tem todo um detalhamento sobre esse método e também sobre as propriedades da perspectiva cavaleira. Então, é isso. Obrigada e até a próxima aula.